Então, como combinado, 8h10, vamos iniciar a nossa live, a nossa palestra, o nosso webclass de hoje, né? Solicito que todos silenciem os microfones para que a gente possa escutar bem o Guilherme na hora que ele iniciar a palestra. À medida que vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat aí para a gente, no final da palestra, para que as dúvidas possam ser sanadas. Então, boa noite novamente a todos, obrigada pela presença, principalmente aí ao palestrante, né, o Guilherme Carvalho, que se disponibilizou de seu tempo para estar com a gente esta noite. Então, o Guilherme, ele é engenheiro civil na Macafé do Brasil, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, atualmente faz parte do Corpo Técnico Comercial no setor de soluções ambientais na região do Paraná. Antes de iniciar nossa palestra, já gostaria de deixar também os sinceros agradecimentos para o Guilherme, né, em nome da Faculdade Cristo Rei, aqui de Cornélio Procópio, por estar aí ministrando essa palestra com a gente esta noite. Então, eu vou passar a palavra agora para o Guilherme, ele vai falar um pouquinho da formação dele e dará início à nossa palestra. Lembrando, gente, que eu coloquei no chat, deixa eu aumentar aqui o volume então, que eu coloquei no chat aí, um link para que vocês possam preencher, para a gente ter uma quantidade aí de alunos, para ter uma noção, um controle, né? E no final da palestra, o Guilherme ele vai disponibilizar o QR Code, onde será para a emissão de certificado para vocês. Então, eu vou passar agora a palavra para o Guilherme. Obrigada, Guilherme, e uma boa palestra. Primeiramente, boa noite a todos. Estamos escutando bem aí? Podem dar um alô aí, virtualmente. Boa noite. Estão ouvindo bem. Legal, maravilha. Quero agradecer em nome da Macafé. Para a gente é um privilégio, é sempre um prazer poder participar desses eventos. A gente gosta disso, né? Porque a gente sabe que a formação de vocês aí a gente pode estar auxiliando, né? Com aquilo que a gente tem vivido, com aquilo que a gente tem, né? De tudo de know-how, de conhecimento dentro da empresa, dentro da própria engenharia, né? Então, como a professora falou, meu nome é Guilherme Carvalho, sou formado na Universidade Federal do Paraná, aqui de Curitiba, tenho 29 anos, eu estou formado há 6 anos, estou na Macafé há 4 anos, eu trabalho na parte, então, de soluções ambientais, então, voltado a obras de infraestrutura, né, desde essa parte técnica aí, no auxílio com relação à parte de projetos, parte técnica mesmo, e também um pouco da parte comercial. E fico realmente agradecido a todos, obrigado pela disposição e pela disponibilidade. Não sei se era, professora, se era obrigatório ou não, mas eu sei que todos estão aqui. E é engraçado que, se eu posso falar para vocês, quem aqui não conhece a Macafé, fica um pouco difícil eu perguntar, né, e todo mundo responder, mas na minha época de faculdade, então eu não conhecia a Macafé, e eu tive a possibilidade de ver uma palestra, e essa palestra me abriu os olhos para uma grande empresa, né, uma multinacional, e depois de então eu falei, não, um dia eu quero poder estar dentro dessa empresa, hoje eu posso fazer parte, então eu posso estar aqui, né, vendo alguns rostos aqui de alguns possíveis colegas aí no futuro, então fiquem à vontade também para depois fazerem as perguntas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minuto. Bom, estão todos vendo? Calma aí, tá abrindo, Guilherme? Tá. Aí, abriu. Tá, então, essa é a nossa apresentação, então, de novo, aí agradecer aí a professora Monique, obrigado pelo convite, obrigado a todos, tá? Eu quero aqui poder começar falando um pouco na minha apresentação sobre a Macafé, então, como eu falei para vocês, né, algumas pessoas podem não conhecer, então,
Eu gostaria de passar um vídeo aqui, primeiramente, para vocês, institucional, que é bem legal. Vou rodar aqui, pessoal. Guilherme, eu acho que vai ter que tirar o microfone para passar o vídeo, por causa do som. Ah, perfeito. Quer que eu volte? Volta, por favor. Ah, perdão. Só um minuto. Deixa eu achar. Eu preciso travar o meu áudio? Alô? Desconecta do lado o fone, acho que se você tiver no Note, né? Vamos ver. Não apareceu aqui, deixa eu ver. Compartilhando uma janela. Tirar o fone, né, no caso. Desconectar o fone. Ah, tá, perfeito, só desconectar. Machiavelli is a name that goes back to the Italian Renaissance. Translated, it means he who works with iron. This is the spirit that flows in our veins. Officina Machiavelli was founded in 1879 and immediately became part of the history of the country. The company patented the famous Gamian, contributing to important public safety and sustainable works. With operations across Italy and Europe, and in recent decades, global expansion in all 5 continents, Machiavelli is now synonymous with technical excellence, reliability, and environmental compatibility. Those who work in Machiavelli have a single objective in mind: deliver the best solutions. Apply knowledge in an innovative, flexible, and sustainable way, because it is knowledge which is the essence of our evolution. Study, design, build. This is what enables us to realize our dreams. Bom, voltamos aí, estamos escutando? Sim, positivo. Perfeito. Bom, essa é a Macaferri, então. Então, a gente tem essa responsabilidade, né, de técnica de levar as melhores soluções. E a Macaferri, falando um pouco da história da Macaferri, então a Macaferri, né, surgiu lá no século XVI, né, e Macaferri significa aquele que bate os ferros. Em 1879, foi criada a primeira fábrica, né, em Bolonha, né, a partir da família Macaferri, e ela seria como se fosse uma pequena siderurgia hoje em dia, né. E em 1893, também em Bolonha, a primeira obra, né, de proteção de margem aí do rio Reno. A Macaferri, então, ela tem mais de 140 anos de mercado, né, ela atua nos 5 continentes, mais de 100 países, e então esse é um cenário que eu gosto de apresentar com a atuação da Macaferri aí mundialmente. E quando eu coloco o foco aqui na região da América Latina, eu também gosto de apresentar, então, a América do Sul e a América Central, porque todos esses países, né, eles são coordenados, né, tem um CEO, que seria um CEO que fica residente em Jundiaí, né, então, um CEO que cuida de toda essa área, e é interessante que a trajetória dele dentro da empresa, né, começou como estagiário, engenheiro, e foi passando, e hoje ele é um grande executivo na Macaferri, cuidando dessa parte aí de diretoria. Essa aqui, vocês estão vendo o meu cursor mexer? Sim. Tá, perfeito. Aqui seria a nossa sede em Jundiaí, tá? Essa é a nossa fábrica, aqui a gente fabrica alguns materiais, e aqui seria o nosso escritório, tá? Então, aqui a gente contém equipe comercial, equipe administrativa,
mais de 30 engenheiros, desenhistas, né, da parte técnica nossa. Então, essa é a nossa sede em Jundiaí. Essa é a nossa sede em Camaçari, na Bahia. Aqui a gente fabrica os geossintéticos. Bom, entendendo aí que o mercado em si, ele está sempre inovando, a Macaferri também, né, conta com modernos laboratórios, hoje a gente consegue dispor disso para poder ter um controle de qualidade dos nossos produtos, mas também poder ter a gente tem um grupo, né, de P&D, que a gente consegue também ter inovações de produtos, os quais eles possam atender aí o mercado aí com aquilo que o mercado pede, né. A gente tem a central de estudos, que eu falei há pouco, sobre desenhistas. Aqui é interessante, né, a gente chama internamente de um estudo, se vocês verem ali do lado esquerdo da imagem, é uma prancha aberta ali, discussão de alguns engenheiros. Internamente a gente chama de estudo, porque nós não assinamos uma RT em cima disso, um projeto, né, porque o intuito da Macaferri não é, né, fazer projetos, né, e sim poder auxiliar e, lógico, futuramente, como uma indústria, poder comercializar um produto. Internamente, então, a gente faz esses estudos. É interessante até para vocês aí, na duplicação da BR aí, a 369, eu pude trabalhar dentro de um estudo, né, que seria isso, para passar para um projetista, e ele utilizar o nosso estudo como um projeto. Então, só para vocês entenderem como que seria esse estudo, né. Então, órgãos, prefeituras, projetistas, a minha função, por exemplo, é poder dispor do meu tempo para ir em alguma situação, analisar e ver uma possível solução e a gente trabalhar nessa parte de desenho. E a gente conta aí com softwares especiais que eu vou falar logo em seguida. A gente também conta com alguns manuais técnicos aí de apoio, né, mais uma ferramenta aí para uma apostila para vocês terem junto com outras que vocês têm da graduação, porque é muito interessante. Então, ela é um material totalmente didático. Nele contempla aí dimensionamento de muro à gravidade, que a gente vai falar um pouco também, sistema em solo reforçado, vamos falar, teorias e cálculos de estabilidade, aplicações gerais e cases de obras. Um documento bem legal. Futuramente, aí presencialmente, com certeza na minha próxima ida eu vou levar alguns exemplares. A gente conta também com softwares, tá, para fazer essas verificações aí, voltado à parte de contenções aqui, primeiramente. Aqui é o MaxStars, tá? O que é o MaxStars? Se vocês olharem do lado aqui nessa imagem, tá um pouco pequena, mas depois ela vai ter uma imagem na frente que é essa mesma aqui, que ela vai ficar um pouco maior. Essa solução aqui é um Terra Mesh, tá? É uma solução nossa de solo reforçado, que é essa estrutura, essa seção. Esse é o nosso software, a gente faz a verificação de estabilidade dessa contenção. Então, é um software bem legal para ser avaliado essa questão de estabilidade de solos reforçados, desculpa. GAWAC Win, também voltado a cálculo de estabilidade, mas aqui mais a muro à gravidade, que é o famoso gabião. Temos o Macra 1 também, voltado a canais. Aqui a gente consegue fazer as verificações hidráulicas, né, tanto no sentido aí de velocidade de escoamento, freeboard, vazão, né, todas essas situações a gente consegue avaliar através do Macra 1. O Macra 2 para barragens, né, também muito utilizado. E o MacRow Studio, tá, os nomes tudo com Mac. Esse MacRow Studio RO de Rockfall, é uma solução nossa, voltada aí a taludes rochosos. No caso, na imagem aqui, vocês podem ver, é uma tela para revestimento, né, desses taludes rochosos, daí esse software faz essas avaliações, caso seja necessário uma estabilização total, a gente fazer os grampeamentos, caso seja só um revestimento simples, só a tela. Mas esse software a gente consegue dispor aí para todo mundo também para ser feito o uso. Então, voltado a essas soluções aí geotécnicas, né, eu quero hoje falar com vocês sobre soluções em malha hexagonal de dupla torção, soluções para reforço de concreto e soluções em geossintéticos. Então, aqui sequencialmente, né, dupla torção, reforço de concreto e geossintéticos. Então, né, malha hexagonal de dupla torção é a malha que a gente usualmente usa para estruturas como essa de gabião, que vocês estão vendo aqui na lateral.
Essa contenção, o qual eu falei para vocês, tem 30 metros de altura, é o terra mesh. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Aqui um revestimento aqui num talude rochoso, né, para fazer uma estabilização, para não ter desprendimento de material, de rocha. É muito interessante isso, usar em rodovias, né, para evitar que essas rochas caiam no acostamento ou na própria pista. Aqui tem escadas, né, dissipadoras, aqui a gente tem um gabião. E falando agora de reforço de concreto, a gente tem as fibras, as metálicas e as de polipropileno. Elas são muito utilizadas para fazer piso aqui de Porto, de Porto, né, utilizado. Aqui é interessante o uso dela, né, como executar, é que ela pode ser misturada direto no concreto para ser projetado, né. Então, ou no próprio caminhão betoneira, fazer a mistura para poder já dispor desse material misturado no concreto. E a função dele aqui, a imagem, né, então, principal, assim, a antirreflexão de trincas, né, e um outro que eu gosto muito de falar, é o concreto, quando ele, um fenômeno, spalling, né, quando ele está um fenômeno quando ele está em ação, tem uma ação de fogo nele, a tendência é ele perder essa massa, né, então, com o uso dessas fibras, a gente consegue ter a estrutura aí totalmente rígida. Geossintéticos, né, então falei dupla torção, falei fibras, e agora eu vou falar sobre geossintéticos. A gente tem algumas opções, e eu quero falar um pouco delas. A gente tem a geomanta, essa manta aqui preta, tá, então esse tem esse talude. Se vocês notarem, né, pela disposição dele, esse talude tinha até uma certa irregularidade, né, então qual que é a função, e a área é muito grande desse talude, qual que é a função dessa geomanta? Ajudar nesse controle contra a erosão superficial. Depois eu vou falar um pouco dela, mas ela tem essa função, né, de fazer o revestimento desse talude e evitar erosões superficiais. Normalmente, em taludes assim, né, dependendo do solo, o fluxo d'água pode formar aquelas ravinas, né, e a ideia dessa geomanta é evitar essas pequenas erosões, né. A gente tem também aqui, ó, isso aqui é um muro em gabião, tá? Esse em cinza é o geotexto não tecido. Comercialmente falando, é o bidim. Eu só não falo bidim porque é o do nosso concorrente, mas é o geotexto não tecido, tá? Aqui, qual a função dele? Então, a gente tem a contenção aqui em gabião, para cá a gente tem o nosso aterro. A função desse geotexto é ser utilizado nessa interface do gabião com aterro para evitar que passe esses finos, né, por dentro da estrutura do gabião. Também o geotexto é utilizado como drenos, né, drenos convencionais, onde você envelopa uma brita e coloca um tubo para se fazer um dreno, né, então usualmente também é muito utilizado. A gente também tem os geocompostos drenantes para usar possivelmente, né, em estádios de futebol para drenagem, tá? Também é muito utilizado, o DR tem utilizado bastante também como dreno longitudinal, né, esses subsuperficiais em rodovias, né, nos laterais. Temos também a nossa geomembrana, utilizada muito em lagoas, com a função aí de impermeabilização, material muito utilizado. E as nossas geogrelhas, né, a geogrelha é esse material aqui, é realmente uma grelha. A função dela nessa aqui é muito da capacidade de suporte ali, no caso, para essa situação aqui desse aterro aqui, para dar capacidade de suporte. Então, sobre geotecnia, né, eu queria falar hoje com vocês, nosso primeiro encontro, possivelmente de vários, sobre obras de contenção e controle de erosão. E eu gosto de trazer esse exemplo aqui para vocês, para a gente entender, né, o que é uma contenção, né. Então, imaginem que eu tenho que construir, eu gosto de falar, sei lá, uma edificação aqui, tá? Eu preciso fazer uma edificação nessa cota. Eu tenho o limite do meu terreno nessas duas extremidades. E o limite para a execução da minha edificação, ou da onde vai estar, né, a minha estrutura, seria essa. Então, o que eu preciso fazer para poder construir, né, uma estrutura aqui, a partir dessas limitações? Então, eu vou ter que conter, né, um aterro aqui, e conter esse aterro,
E aqui eu vou ter que cortar e poder conter isso aqui também, né? Esse core, esse talude aqui. Então, olhando numa imagem, ficaria grosseiramente assim. Lógico, aqui poderia ser dependendo, aqui se tivesse largura, realmente fazer uma contenção assim para reaterrar ou simplesmente uma contenção em corte. Mas aqui foi feito dessa forma só para vocês entenderem a funcionalidade de uma contenção. Então, contenção, aqui uma definição, as mais usuais são aquelas que conseguem agregar a sua composição peso próprio para suportar o empuxo atuante. Então, seria aqueles muros da gravidade, o gabião, né? Então, o gabião, se vocês viram, ele tem uma seção escalonada, né? Quanto maior a altura dele, maior tem que ser a base, porque é o próprio peso dele que resiste a esses esforços. Então, é uma possível estrutura de contenção, e o solo reforçado, que é aquele que eu falei para vocês, que é o terra mesh. Então, quando falamos em muro de contenção em gabiões, né, é importante primeiro saber o que são gabiões, né? Não sei se todos sabem, mas eu queria um pouco para a definição, e aí, na definição, a gente vai tirar uma ideia clara. A palavra provém do italiano gabione, aumentativo de gabbia, que significa gaiola. Então, gabião nada mais é do que um gaiolão. Então, é aquela gaiola onde a gente confina a pedra dentro. Normalmente se vê muito em estrada, né, porque se passa, né, com carro e tudo, mas se vê muito em estrada, mas ele é muito utilizado aí em diversas áreas aí. Aqui, eu gosto de trazer menção a esse detalhe, né, possivelmente a gente pode, né, fazer um enrocamento com pedras para contenção. Só que o problema é que esse material, ele não tem não dá confinamento, né, o material não fica confinado. E aí o que a gente pode ter? A ação, alguns esforços, né, de tração, não consegue resistir, e o interessante é a gente ter o gabião funcionando como aquilo que eu falei, confinar esses materiais, né, confinar essas pedras, esse rachão, no caso, para que a gente possa resistir a esses esforços aí gerados. Então, a ideia do gabião. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, aquilo que eu falei de seção escalonada, né, então, quanto maior a altura, maior tem que ser a minha base, né, aqui minha base maior, aumentando escalonadamente, devido às ações do empuxo para o próprio peso resistir a isso. Característica do gabião, conforme as normas, né, então a malha dele é de dupla torção, essa malha hexagonal, temos as aberturas 6 por 8, 8 por 10 e 10 por 12. A característica do gabião também, né, no que diz respeito ao arame. Então, a gente tem uma alma de aço de baixo teor de carbono. Aqui vai depender do uso do material. Por quê? Eventualmente, se você for fazer um gabião numa encosta onde não vai ter um contato constante com a água como uma proteção de margem, não há necessidade do revestimento plástico, né? Então, só o revestimento ali da liga zincada, né? ZNAL. Caso haja esse contato, né, constante com a água, aí é interessante o revestimento plástico da tela. Aqui eu gosto de apresentar essa, porque tem a ideia das telas, elas são de fácil instalação. Até para vocês entenderem, a gente comercializa as nossas telas num pano fechado, né? Aí a ideia é nós abrirmos, né, levantarmos as faces, amarrar as arestas. E eu bato na tecla de que realmente é fácil. Um primeiro dia de um engenheiro é poder saber montar uma tela, né? E eu que não tenho o serviço braçal consegui, certamente, o pessoal que está dia a dia aí, certamente vai ter muita facilidade para fazer essa execução. É muito simples. Aqui algumas imagens, né, de alguns gabiões. Aqui é interessante, né, a gente consegue ver que o material, né, externo, assim, o material que fica à vista, ele fica bem faceado, né? Até uma vez me perguntaram, pô, mas eu não posso encher com paralelepípedo? E é engraçado, porque a ideia da pedra rachão ser irregular é que essa irregularidade, né, então uma pedra, ela pega o vazio de outra, essa irregularidade faz com que as pedras, elas fiquem ali bem alojadas, né, e aí dê esse confinamento melhor das pedras. E aqui, externamente, o pessoal realmente em execução, quem aí já fez ou vai fazer,
os executores, eles ficam realmente apreciadores de pedra, assim, eles vão colocando as pedras mais detalhadas ali para poder ficar externamente muito bonito e funcional, claro. Aqui uma outra obra de gabião. Aqui essa obra em Maringá, né, é um canal aqui retangular, né, onde foi feito os gabiões na lateral, foi feito um gabião aqui também para um degrau, né, para dissipar essa energia. Aqui esse em Umuarama, tá? Aqui era um estádio de futebol, e o que aconteceu? Teve algum problema de drenagem, e todo esse estádio, ele erodiu, né? Então aqui realmente tinha um estádio, né? E aí eles desviaram toda a questão da drenagem para cá, e aí foi feito um canal a céu aberto aqui, foi feito esses gabiões aqui como um canal aí retangular. Uma outra obra de gabião aqui na lateral. E como eu falei aqui, um comics, só para exemplificar também a questão da execução, quando a gente comercializa assim, o pano, ele é fechado aqui, ele abriu, né, todas as laterais, e aí ele vai erguendo as faces e amarrando as arestas. E aí fazia a instalação. Aqui ele fez como se fosse, né, uma instalação fora, mas usualmente a instalação já é feita em loco, né. Aqui a gente tem esse gabarito, né, de madeira mesmo, que é o que vai ficar externo à vista, para poder realmente manter essa verticalidade, manter esse faceado. Esse tifor aqui eu nunca vi em obra, para ser sincero para vocês, usualmente realmente é mais utilizado esse gabarito mesmo em madeira, usualmente é mais fácil também. A execução, instalação também, temos os arames para tirantes. Então, qual que é a ideia? Essa é a nossa tela, né? Então, é a nossa tela, a gente vai fazendo o enchimento dela. A cada 1/3 da tela, de altura, a gente coloca esse tirante. Imaginem aqui, como se eu fosse a gaiola, né? Então, eu estou cheio. Quando eu começo a encher, ela pode sofrer uma tendência de começar a dar uma embarrigada. Então, esses tirantes, eles conseguem dar rigidez à estrutura, rigidez à nossa caixa. Então, elas têm essa função. E aí, os gabiões estão prontos. De novo, falando dos tirantes. Falei de gabiões, então, muro à gravidade. Agora, queria falar um pouco para vocês sobre o sistema terra mesh, então, contenção em solo reforçado. Visivelmente, se você olhar de frente a estrutura, você vai se assemelhar muito a um gabião, né? Porque a face dele, o paramento dele, realmente é um gabião. Só que diferente do gabião, ele vai ter para dentro do aterro, ali onde a gente mostra o detalhe aberto, a própria tela ancorada, né? Então, o que dá estabilidade à estrutura é essa tela ancorada e o aterro compactado. Aqui a gente fez um experimento, que acho que vai ficar claro de entender. A gente pegou um cone, né, encheu ele de um copo de areia, né, como se fosse um cone, e carregou ele. Lógico que a estrutura ela não resistiu, né? E a gente fez um segundo teste. Eu não sei se vai dar para ver muito bem aqui, ó. A gente colocou clips, né, no meio desse corpo, né, desse copo cheio de areia, a gente colocou alguns clips. E olha que interessante, quando a gente carregou isso com o mesmo copo, né, lógico, a gente teve um desfralamento de material, porque ele é um material granular, né, mas a gente teve a nossa estrutura ali firme e forte. Então, essa é a ideia. Aqui acho que dá para ver um pouco melhor, ó. É o nosso clips, a gente fez algumas camadas dele, como se fosse a inserção de um reforço para esse corpo. Aqui também, fica um pouco mais claro. Então, qual que é a ideia, né? Então, solo reforçado, o nome já diz, dentro de um solo, você insere um reforço. Aqui, né, olhando uma seção do Terra Mesh, então a face dele é um gabião, como se fosse um gabião, e para dentro fica ancorada essa tela. Para conhecimento de vocês, lógico, isso vai depender muito de situação para situação, de tipo de solo de fundação, tipo de aterro, né? Todos os parâmetros avaliados, mas para vocês entenderem como eu normalmente, usualmente, faço um cálculo para esse tipo de estrutura. Essa ancoragem, eu normalmente considero 0,8 da altura, né?
E, lógico, essa ancoragem, essa é a linha de ruptura, a gente tem que, né, ultrapassar essa linha de ruptura, que essa aqui é a famosa zona resistente, né, quer dizer que é satisfatório aos coeficientes de estabilidade. Então, só para conhecimento de vocês. Também, o TerraMesh, no mesmo esquema do Gabião, né, a questão de instalação é a mesma coisa, se comercializa a tela fechada, vai abrindo as laterais, amarrando as arestas. Aqui um detalhe da tela, né, quem nunca tinha visto uma tela, esse é um exemplo de uma tela. É muito semelhante ao do Gabião, só que, como eu falei, o Gabião ele tem a cauda, né, essa ancoragem. Aqui alguns exemplos de obras, tá, em TerraMesh. Então, aqui uma contenção dessa pista. Aqui também. Aqui é lá no estádio do Corinthians, tá? Hoje, se você for lá ver, você não consegue mais ver essa contenção. Aqui já tem uma arquibancada. Ela foi executada para que pudesse ter acesso aqui um guindaste, e esse guindaste pudesse erguer a estrutura. Eu até brinco nas minhas apresentações que no final, uma das perguntas foi, de um aluno foi aqui que caiu o guindaste lá, teve um guindaste que caiu, e eu até brinquei, ou você é palmeirense ou você é meu concorrente, mas não tem nada a ver, a estrutura não foi desse lado aqui da estrutura do TerraMesh, que teve aquela queda do guindaste, mas aqui, para exemplificar, também foi feito uma solução em TerraMesh. Uma outra, né, aproveitando, mostrando aqui a estrutura, fazendo a contenção aqui do aterro da pista, e a estrutura podendo funcionar de apoio aqui já direto, né, dessa obra de arte. Alguns outros exemplos de obra em TerraMesh, tá? Muito bem utilizado. Alguns outros exemplos em outros países, né, também se faz muito uso dessa solução. E essa aqui em específico eu gosto muito de falar, porque é uma obra que eu pude participar, né, foi um projeto do Zoco, de Londrina, acho que alguns de vocês devem conhecer. A gente participou, né, da parte de estudo, igual eu falei para vocês, e a gente pôde entregar aí uma obra junto com a construtora que fez, né, nós não executamos, foi a construtora, a gente forneceu os materiais para que a gente pudesse ter essa obra. Eu tenho um vídeo, né, deixa eu primeiramente passar essa foto, depois eu passo o vídeo. Só para vocês terem uma noção da altura, né, foi 17 metros de altura. Aqui tem uma pessoa, né, para fazer um parâmetro aí da altura que teve essa estrutura. Vou passar aqui um vídeo. Acho que você vai ter que tirar o fone de novo, hein? Eu já tirei, já. E tem que dar um mudo também. Estão escutando? Vai ter que dar um mudo para não ficar dando eco. Aqui estão me escutando? Sim. Agora ficou Aqui eu melhor. queria parar. Oi, eu queria parar só para explicar para vocês, depois eu acabo de rodar o vídeo. Então, vocês viram ali, então a cidade, de uma maneira geral, cresceu ali, a gente tinha uma área de contribuição ali grande. Essa chuva ali, né, as fortes chuvas, né, pelo que vocês viram descrito, fez com que essa infiltração fosse direto ali para aquele corpo e aí tivesse esse deslizamento, até por causa da altura. Então, a gente fez aqui uma regularização desse perfil natural. Vou passar um pouquinho. Aqui
Aqui, então, começou a ser feito, foi feito um lastro, aí começou a ser feito a linha do Terra Mesh. E na sequência aqui eu vou parar também. Ó, aqui então vai ficar fácil de vocês entenderem o que que é a solução, tá? Então a frente dele realmente é aquela gaiola, semelhante à do gabião, e para dentro fica ancorada a tela, né? Aqui associado à tela, né, para conhecimento, depois eu também vou falar sobre a geogrelha, porque para 17 metros de altura, considerando, né, os parâmetros avaliados, mais aquele 0,8, precisaria de uns 14, 15 metros dessa ancoragem. Então, para associar o Terra Mesh, foi colocada essa geogrelha para ajudar nessa capacidade de suporte e ajudar na própria estabilidade global. Então, e a gente faz aqui a execução, a gente começa com aterro, começa a compactar ele e vir subindo, né? E aí começa o outro módulo do Terra Mesh. E aqui é como ficou a estrutura, tá? Então, aqui só para complementar também, foi feito um gabião em arco aqui, para conter, então, essa estrutura aqui que tinha deslizado, né? E foi feito também um bueiro, o qual ele está passando agora por debaixo da pista. Então, toda essa água, né, aqui dessa contribuição superficial, aqui ela vem e ela está direcionada aqui para baixo. Bom, essa é a nossa estrutura, então, em Terra Mesh, tá? Terra Mesh aqui vocês vão ver System, tá? Que é esse mesmo Terra Mesh, que sequencialmente eu vou falar do verde também. Então, essa é a estrutura em Terra Mesh. Aqui uma outra também, estrutura em Terra Mesh. Aqui uma outra também. Aqui vocês estão vendo na lateral, né? E o Terra Mesh verde, né? Então, eu falei do Terra Mesh do Gabião primeiramente, Terra Mesh System, e agora o Terra Mesh verde. Qual que é a ideia, né? A diferença do Terra Mesh verde? Oi? Estamos escutando? Sim. Perfeito. A ideia do Terra Mesh verde é que ele vai ter uma inclinação aqui de face de 70 graus, diferente do Terra Mesh System, e ele tem associado a ele uma geomanta, para que nesses 70 graus a gente consiga fazer, né, uma hidrossemeadura, consiga fazer lançar uma vegetação em cima, né. Então, você pode ver que a geomanta está aqui inserida, hoje, até usualmente, ela é verde já, então de longe ela vai se assemelhar muito já a uma grama. E aqui associado também tem uma tela eletrosoldada para fazer esse escoramento aqui, né. E diferente do Terra Mesh System, aqui a gente não vai ter rachão, vai ser o próprio solo aqui já inserido aqui atrás do Terra Mesh verde. Aqui alguns exemplos de obra, então você olha, você nem consegue ver mais a estrutura da própria tela, né, porque daí se cria uma vegetação, né, e a estrutura fica bem executada. E aproveitando que eu falei um pouco de geomantas, né, agora eu vou falar sobre essas geomantas para controle de erosão, né, então ali ela tinha uma função de a gente poder lançar e fazer uma vegetação, mas a principal função aí da geomanta é fazer esse controle
contra a erosão superficial. E aqui eu queria, né, trazer a menção do movimento da chuva, né, a energia cinética da chuva. Então, quando uma gota de água cai, esse splash normalmente pode ter algum desprendimento de material e um carreamento desse material, né, o que a gente vai conhecer como futuramente, né, dependendo do fluxo e tudo mais, como a erosão. Então, a gente tem a chuva, o splash, o desprendimento de material, um fluxo, né, laminar e depois um fluxo concentrado, a erosão sendo gerada. Então, essa geomanta, né, elas são mantas de matriz tridimensional, composta por fibras poliméricas, que tem essa função aí de proteger a superfície do terreno do efeito da chuva e do vento, reduzir a velocidade da água sobre a superfície do terreno, proteger o terreno dos efeitos do sol, o qual fica exposto, evitar a fuga do material do terreno, criar o ambiente propício para o crescimento da vegetação, armar as raízes. Aqui, então, um detalhe, né, para vocês entenderem a geomanta, deixa eu passar para essa imagem. Então, aqui a gente tem a camada, né, vegetal, a gente tem a grama aqui, nós temos aqui a geomanta em preto, tá? Temos a raiz e temos o solo. Aqui também. Então, como que é esse processo de erosão, ele é formado? Então, a gente tem a precipitação, tem a chuva, essas gotas, como eu falei para vocês, elas começam esse splash a ter desprendimento de material. Quando a gente faz uso da nossa geomanta, quando a gente tem essa precipitação direta, a gente tem essa proteção superficial ao solo. Aqui olhando, né, num fluxo, né, dessa erosão, a gente tem essa camada, então tem a grama, a vegetação, as raízes, aqui não tem a geomanta. Então, quando a gente fala nesse fluxo de água constante, ele começa a carregar esse material, começa pela essa camada vegetal, depois ela começa a levar todo o nosso solo. Quando a gente daí faz uso das geomantas, então elas têm essa função, igual eu falei para vocês, de proteção contra a erosão superficial, controle dessa velocidade. Então, quando a gente tem um fluxo com a geomanta instalada, vocês podem ver que até o próprio desprendimento dessa camada vegetal devido às raízes, porque como ela é inserida em cima do solo, né, a gente faz aí um plantio, um coveamento, alguma coisa para poder crescer essa vegetação, e essas raízes, elas entrelaçam, né, nessa estrutura, que faz com que a própria grama, essa camada vegetal, ela tenha até uma resistência maior, ó, atenção a 60 horas. Com relação à instalação, tem um comics aqui, muito simples também, é feito a regularização, então, do nosso talute. Para fazer a ancoragem, se faz uma vala de crista aqui, né, para ancorar esse material. Esse material já vem, né, numa bobina, então você faz aqui a instalação dele, crava esses grampos para fixação, depois, lógico, aqui vai reaterrar e lança esse material. Aqui alguns exemplos de obra, né, com essa geomanta, para vocês verem nas laterais. Aqui em São Sebastião, essa de São Sebastião, deixa eu passar, é até interessante, porque o proprietário ali da casa, ele quis primeiramente tentar instalar essas placas, né, direto a placa de grama, só que ela não pegou, né, devido até muito por causa da inclinação. E a gente fez, né, a instalação, ele comprou essa geomanta, fez a instalação, né, podem ver que ele foi lá, fez a vala lá em cima para ancorar e lançou esse material. E hoje, como está lá a estrutura? Aqui, outras obras, aquela mesma obra que eu mostrei para vocês, né, estão funcionando. E, por fim, eu queria também poder falar aí da geogrelha, tá? Então, falei da geogrelha para capacidade de suporte, falei da geogrelha associada àquela estrutura lá daquele terra mesh em Venceslau Braz, que tem essa função, né? Então, aportar resistência e tração ao solo, aumentar o fator de segurança contra a ruptura global, que era a intenção ali da nossa, naquele terra mesh executado, limitar o recalque diferencial, homogeneizar as tensões transmitidas. Então, solo mole se usa muito isso também, né? Então, se faz esses geodrenos verticais e para ajudar
na questão de adensamento e capacidade de suporte, coloca essa geogrelha. Aqui, então, aterro sobre solo moles, né, a utilização desse reforço em geogrelha para ajudar, como eu falei, nessa capacidade de suporte. E aqui também, né, então a gente tinha uma rodovia aqui sendo duplicada, que também foi feito no aterro aqui, a instalação dessa geogrelha para ajudar aí nessa questão de estabilidade, né. E aqui, só por fim, para finalizar, só para vocês entenderem, né, aqui é o nosso software, o Maxstars, ele faz essas verificações, e aqui a gente colocou um talude, né, com uns parâmetros para aterro, parâmetros para fundação, e foi avaliado, né, geotecnicamente, aí a estabilidade dele. E foi acusado, né, para global 0,95, né, 0,957. Quando a gente fez a inserção de uma geogrelha, né, vocês podem ver que o próprio fator de segurança aumentou. Então, só para confrontar com aquilo que eu tinha alertado aí, referente à questão da estabilidade global aumentar. Então, seria isso, né, a minha apresentação. Quero agradecer a todos, né, estou à disposição aí para perguntas, né, eu acho que foi um tempo bom aí para a gente apresentar algumas soluções, né, da Macaferri, e soluções de uma maneira geral, como eu falei, até próprias soluções aí próximos de vocês, aí na 369, outras obras que têm acontecido, e reforço aquilo que eu falei no início, para vocês apontarem a câmera do celular de vocês aqui, para baixarem seu certificado, isso é importante, tá? E me coloco à disposição, tá bom? Ô, Guilherme, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Por favor. Meu nome é Gilmar Lacerda e eu trabalho na construção civil, né? Hoje eu sou pedreiro, mestre de obra, a gente está tocando obra. Eu queria saber, na execução desses gabião, vamos dizer assim, a gente viu como é que funciona a tela, a gente viu já no lugar, mas na execução, essas pedras são colocadas uma por uma, manualmente pelos operários, ou tem a possibilidade de chegar o caminhão ali e virar essas pedras? Como é que funciona? Não, assim, ó, até por a tela ser um pouco flexível, a gente faz a montagem dessas telas em loco, né, coloca as telas. Usualmente o que o pessoal faz, né, para não ter que colocar pedra por pedra, é colocar uma madeira, né, percorrendo, assim, toda a tela, para que a gente possa jogar um pouco, né, da colcha do material, mas é um serviço muito artesanal, é um serviço bem braçal, sabe? Então, ele vai ter, igual eu falei ali sobre o cuidado da escolha das pedras, é um serviço bem artesanal, tem que ser bem escolhido, assim, sabe? Entendi, porque daí vai ter que ser mesclado, porque se uma coisa, as pedras a gente viu que é um tamanho grande, deve ser mais ou menos 10 por 20, é irregular, né? Mas é um tamanho grande. Se você chega e vira essa pedra, é uma coisa. Agora, se você encaixar uma por uma ali, vai ser bem mais resistente. Não, sim, esse é o cuidado em obra que se tem, né? Eu sugiro duas coisas, que a pedra seja, lógico, maior que a abertura da tela, né? A abertura da tela ali, usualmente para gabião é 8 por 10, então pelo menos 50% maior, então a gente está realmente falando da abertura do tamanho da pedra aí de uns 15, 20, igual você falou perfeitamente, e que ela não seja friável, né? Que ela não seja uma pedra que faísque, né? Mas a questão de instalação e execução realmente tem essa facilidade de poder dar uma conchada, mas tem o serviço artesanal ali de colocando pedra por pedra. Principalmente na frente do gabião, né? Para ficar... Onde vai a tábua ali, né? Para ficar faceado ali, bem executado, né? Bem encaixado, né? Mas essas pedras que são usadas, né? Você falou que não pode faiscar. Tem a pedra-ferro, tem vários outros tipos de pedra, né? Só que tem pedra também que é, vamos dizer, leve. Você pega aí... vamos dizer uma pissarra grossa, sabe? Em relação à pedra-ferro, tem diferença de peso. Qual que é o tipo que vocês mais usam aí de pedra para fazer esses gabião? Cara, usualmente, assim, ó, é que vai depender de jazida para jazida, né? Mas as pedreiras, usualmente, hoje, quando você fala pedra rachão para gabião, as próprias pedreiras já têm, assim, uma noção, né? Daí vai depender o tamanho, assim, né? Para preenchimento, lógico, tem
igual eu falei, não pode ser menor que a abertura, então vai depender muito da abertura da bica ali, para pegar pedras de tamanho aí constante, para poder ter essa satisfação aí de execução. Entendi. Tá, mas não, vamos dizer assim, o gabião tem que ser feito no lugar, não tem a possibilidade de montar ele e depois com o guincho põe no lugar. Não. Senão ele abre. Ainda não chegamos a esse ponto. Então, aí facilitaria, né? Não, mas Tá, ainda então tem a outra pergunta também, qual que é o valor? Vamos dizer assim, tem o gabião, né? Vai ser pouco usado, mas às vezes a gente pode usar em algum outro tipo de obra, né? Às vezes a gente está trabalhando, algum cliente precisa. Qual é o valor, qual que é o custo por, vamos dizer, por metro quadrado desse gabião? Ou por placa? o custo dele é por metro cúbico, né? Então é por metro cúbico enchido. Até porque se você for analisar por face, como ele é uma estrutura, igual eu mostrei para vocês, seção escalonada, ele tem uma seção aumentando a seção. Então a face dele não vai realmente falar o volume dele total, né? E vai depender da questão se ele vai ter contato ou não com a água. Um gabião com revestimento, ele é mais caro que um gabião sem revestimento. Para você ter uma noção, vou trazer uma menção aí, uma tabela referencial do DR. O DR fala no gabião, no serviço do gabião, material mais mão de obra, em torno, né, o revestido, em torno de uns R$700. O metro cúbico. Metro cúbico. Ah, beleza. Metro cúbico, daí já com material e mão de obra. Entendi. E daí a mão de obra é vocês que contratam ou, tipo assim, vocês já entregam, vamos dizer assim, o serviço pronto, só o gabião... Não, a Macaferri comercializa os produtos, né? Aí tem a entendi. construtora que vai nos consultar, ou se eventualmente a construtora não tiver a equipe para isso, né? Eu sempre falo para as construtoras, eu posso dispor de um técnico, né? Que é um rapaz nosso que pode ir lá instruir a tua equipe, ou eu tenho contatos de executores de gabião, que aí seria a contratação terceiro, né? Já são próprios para isso mesmo. Tem que ser, lógico, é um serviço, como eu falei para vocês, fácil, né? Meu primeiro dia eu tive que saber montar uma tela. Então, se eu que não tenho trabalho braçal ali conseguir, certamente quem pega ali no batente aí, certamente vai ter uma facilidade maior. Beleza, era isso mesmo. Fechou? Valeu, Fico à disposição. obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Tem umas perguntas que deixaram aqui. Guilherme, antes que eu perguntar aqui, tem uns que não conseguiram acessar aí o QR Code. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Fazendo favor, um tempinho para eles pegarem. Claro. O QR Code eu posso fazer leitura dele depois com a gravação? Consegue, Guilherme? Eu não sei. Se você consegue fazer a leitura. Mas é que eu não sei como com relação a dispor dessa minha apresentação, né? Você não consegue aí Ou depois a professora me passa os nomes também, né? Para a gente confrontar com os que baixaram e os que vão... Para a gente ver se o número bate depois, professor. Positivo. É porque no momento só estou utilizando só mesmo o meu próprio celular para estar assistindo, entendeu? Não sei se você consegue passar para a gente essa parte aí só. Só o QR Code para mim. Consigo. Na sequência eu passo para você depois, professor. Isso, por favor. Obrigada. Tá bom. Imagina, que isso. Tem umas perguntas aqui, vamos lá, que perguntaram antes. Deixa eu puxar aqui. A Nathalie perguntou do que são feitas as fibras? Lá do começo, né? Do gabião, acredito que seja. Não, as fibras acho que para concreto, né? Nathalie, pode confirmar aí? Isso, para concreto. Isso. Tem dois tipos, né? Tem as metálicas e as de polipropileno. Então, são fabricação Macaferri, são polipropileno e metálica. O Vanderlei, qual a durabilidade entre manutenções regulares? Voltado a? Vanderlei, pode chamar aí para complementar a pergunta? Ele só colocou foi acho que depois das fibras aí da Nathalie, perguntou. Qual a durabilidade entre manutenções? Terramesh. Como que faz? Qual? Desculpa. Desculpa, não entendi. Escreve, Vanderlei, que não deu para entender. Sobre a Terramesh.
Sobre o Terra Mesh. Que o Terra Mesh, assim, né, a estrutura em si, vocês podem ver ali que ela está... a estrutura em si, ela, né, lógico, é calculada para que ela resista, né, a gente tem essas ações aí externas, mas a estrutura em si, ela não tem uma durabilidade, assim, que eu posso falar, a estrutura está estável. É interessante falar do Gabião e também, né, um pouco do Terra Mesh, que eles são uma estrutura que é o Gabião mais flexível do que o próprio Terra Mesh, né, porque o Gabião, o Terra Mesh, a gente tem que assegurar de que o aterro ali, ele vai estar sem possível infiltrações, se tiver infiltração, tem algum dreno para esgotar essa água, o que realmente pode gerar um peso maior ali, né? Então, vai depender desses fatores. O próprio Gabião, ele é mais flexível, então, pode ser que ele dê uma embarrigada, só que a estrutura esteja estável, entende? Então, ele aceita, o Gabião, ele aceita essas deformações. E o Terra Mesh, como eu falei, com os cuidados aí que são realmente tomados já na parte de projeto e execução para a questão voltada ao aterro, né? Temos outra pergunta aqui, Guilherme. Eu acredito que vou juntar com a da Naone, do Fabrício, que eu acredito que ele deve estar falando das geomantas. Então, qual é a espessura e se a água consegue chegar no solo? Normal. Ele não é impermeável, né? Ele é permeável. E só a função que ele vai ter realmente é essa proteção superficial. A espessura eu preciso até confirmar, de cabeça agora eu não sei, mas ela não é impermeável, né? Ela é permeável. A função dela realmente é superficialmente, né? Normalmente, igual eu falei ali, em alguns taludes você vê aquelas ravinas sendo formadas, que é aqueles caminhos d'água. Então, a ideia é se fazer essa proteção dessa parede, desse talude, e evitar que tenha o fluxo d'água vai ter, né? Mas evitar que comece a ter esses processos erosivos. Positivo. O Gustavo Nunes pergunta, qual o custo e benefício da utilização do Gabião? Olha, eu gosto muito. Assim, ó, se a gente for comparar, eu gosto de comparar o Terra Mesh, principalmente. Não sei se todos têm conhecimento de um terra armada. Eu não sei se aí na região de vocês tem um terra armada, mas terra armada é o seguinte, é aquelas placas, né, de concreto, o paramento é uma placa de concreto, e para dentro, né, com a mesma característica de solo reforçado, mas para dentro fica aquelas fitas metálicas. E então ela tem esse travamento é feito por essas fitas. Se comparado o Terra Mesh com o terra armada, o Terra Mesh tem um custo mais barato do que um terra armada, né? E voltado a Gabião, né, confrontar com algum outro tipo de solução, mas é uma solução muito bem utilizada, assim, mas, né, com relação a custo, assim, benefício, tem que se comparar com alguma solução, né, não sei qual ele estava fazendo menção aí. Isso, deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? O Richard tem alguma pergunta? Pode perguntar. Tem. Ô, Guilherme, primeiramente, parabéns pela apresentação aí. Você leva jeito para professor. O Monique, vamos contratar o menino aí, ó. Trazer ele para cá. Ô, Guilherme, eu tenho perguntas tanto sobre produtos como sobre a sua atuação profissional. Por que eu estou te perguntando isso? Porque as nossas turmas são de alunos novos, nós estamos com turmas aqui do primeiro ao terceiro termo no curso, né? Terceiro termo, terceiro período. E eu gostaria que você comentasse, já que você trabalha numa empresa de grande porte, a importância do trabalho interdisciplinar na Macafé. Engenheiros de quais modalidades trabalham juntos? Como é que vocês dividem o trabalho? E outra coisa, você comentou também sobre vários aplicativos, softwares que vocês usam para dimensionamento de soluções. O que a gente procura passar para a turma do curso é o seguinte: por mais que haja uma infinidade de softwares específicos, não basta que o engenheiro seja um mero apertador de botão. A importância do conhecimento, da solidez, da bagagem adquirida na academia, para ter o olhar, né, técnico. Eu gostaria que você comentasse, primeiramente, sobre esses dois aspectos, o trabalho interdisciplinar
e a utilização de software sem dispensar o conhecimento técnico. Perfeito. Assim, ó, a Macaferri, de uma maneira geral, só para vocês entenderem, então eu trabalho num nível Paraná, tá? Então eu trabalho no Paraná inteiro. A minha atuação aí tem essa função, como eu falei para vocês, técnica, comercial, auxiliando aí os setores aí, sejam órgãos, né, sejam prefeituras, sejam projetistas. E a Macaferri tem um corpo, assim, o qual a gente, né, hoje... Eu tive a oportunidade de trabalhar numa construtora antes da Macaferri, e hoje você vê o plantel, assim, né, da Macaferri, o corpo técnico, a gente tem um respaldo deles, assim, a gente tem uma equipe trabalhando só na parte técnica, a gente tem uma equipe de engenheiros só trabalhando na parte de desenhos, então a minha função, né, hoje, com esse suporte deles, fica até um pouco mais fácil, né, e a minha função como eu falei, poder ir em loco, né, poder ajudar os órgãos, as construtoras, e a empresa sempre... Oi? Acho que alguém falou... Pode falar, acho que deu só um delay aqui. Mas tá. Pode continuar. E a empresa tem esse... E a empresa tem esse objetivo sempre de conhecimento técnico, então ela dispõe de cursos também nossos, internamente, para que a gente possa aprimorar, possa ter mais conhecimento na área. Até recentemente foi aberto aí um espaço para nós, para que a gente pudesse ter alguns assuntos técnicos para debater com essas equipes que a gente tem. Então é isso, voltado à parte que ele falou, é muito importante isso, pessoal, vocês agora, né, não sei, alguns podem estar fazendo algum estágio, alguma coisa, os nossos softwares são softwares muito fácil de ser usado, ele precisa apenas de que você dê dados de entrada nele, ou seja, você sabendo quais dados você tem que colocar, facilmente você vai ter um resultado, vai ter um retorno desse software, mas saber interpretar isso é o importante, né? Saber, mas tá, e por que deu isso? O que eu faço? Não, mas deu isso, eu tenho que fazer isso. Então, saber interpretar esses resultados, a importância, não simplesmente lançar dados, né? Então, foi importante, né, o que o professor expôs aí, porque realmente é algo que eu falo para principalmente órgão e projetista, que qualquer um poderia lançar esses dados, mas a importância de que saber interpretar esse cálculo, esse resultado, entende? Então, acho que é mais ou menos isso. Mais alguém? Eu tenho mais uma assim, dúvida. Mas pode falar aí, ô Jetson, depois eu falo aí qualquer coisa. Não, eu só ia ver com o professor Richard, com o professor Monique, se tem como fazer alguma parceria, alguma coisa aí, para a gente estar agregando esse tipo de conhecimento aí no curso, né? Era só mais isso mesmo que eu ia perguntar. Assim, ó, se a professora me abrir o espaço aí, eu gosto de propor numa primeira turma, né, vocês estão no início aí, mas propor aí ao longo do curso de vocês. Presencialmente eu gosto, se tiver um laboratório de computadores, dispor esse software aí para vocês e fazer o uso aí junto com vocês, entendeu? Então, presencialmente, poder fazer esse curso aí e mostrar para vocês as ferramentas, como que usa, interpretar os resultados, né? Então, se futuramente a gente tiver uma oportunidade. Perfeito, Guilherme, já fica aqui já o convite para você vir com a gente, assim que voltar presencial a gente organiza. E também estamos de portas abertas. Qualquer coisa que você precisar aqui do norte do Paraná, Cornélio Procópio, pode contar com a gente, sem dúvidas. Não, legal. Obrigada mesmo pela parceria e agradeço a todos aí pela atenção da Macafé. Imagina. Mais alguma pergunta? Então, eu queria ver sobre vocês falou que o Gabião é patenteado, né? O Gabião foi criação Macaferri, hoje patenteado. Tá, e daí você falou também que tem concorrente seu aí, né? Na área. Tem. E daí como é que funciona essa parte aí? O pessoal paga alguma coisa para a Macaferri ser patenteado? Não, na verdade assim, né, quando a gente abre espaço aí para a questão de tabelas de referência
para órgãos ou qualquer outra obra particular, realmente. O gabião em si, ele, né, tem concorrência para isso. Só que hoje a gente acaba concorrendo na questão de preço. Então, aí, hoje está aberto aí para todo mundo poder concorrer a isso, sabe? Eu queria saber porque, vamos dizer que eu queira usar em alguma obra minha, se eu poderia fazer alguma coisa, ou se tinha que só comprar de vocês aí. Mas olha, eu quero que você compre. Não, mas, Não, mas a a gente tem concorrentes, só que abrindo aí um espaço para o meu comercial, assim, existem muitas pessoas que tentam fabricar essas telas, fazem telas, né, eletrossoldadas, telas que não têm resistência nenhuma, tem muito material chinês no mercado, então a gente bate muito nessa tecla. A Macaferri tem o diferencial dela, que você vai ser sempre atendido por um engenheiro. Então, não simplesmente um cara que está vendendo um produto, mas um cara que, igual foi falado na apresentação, te entrega uma melhor solução, seja com produto e seja com a parte técnica. Sim, porque, vamos dizer assim, é feita praticamente com um arame galvanizado, né? A gente sabe que se mudar a marca do arame, muda a liga, né? Eu não sei como que é fabricado, não entendo disso, mas então, às vezes, se for muito inferior, pode ser que não tenha a resistência necessária igual vocês fabricam aí. Perfeito. Porque hoje na obra, até o ferro, trocou a marca do ferro, na hora de trabalhar com ele, você vê que ele é mais mole, sabe? Você vê que ele não é a mesma coisa de uma marca conhecida. A composição da liga também é importante, né? Então, tem zinco, alumínio, tem uma porcentagem de cada, isso é importante na questão da resistência, muito bem colocado. Beleza, era isso. Obrigado. Imagina, que isso. Guilherme, aqui em Cornélio Procópio nós temos um aterro sanitário, nota 8,5. Quando a Sanepar assumiu esse aterro 8 anos atrás, era um lixão a céu aberto. Então, com toda a adequação que foi feita, na época eu estava na Sanepar, né, nós utilizamos a geomembrana de PAD 2 milímetros da Macaferri. Recebemos a visita de um colega seu, que fez toda a apresentação do produto. Eu queria saber o seguinte: o Plano Nacional de Resíduos Sólidos está completando aí 20 anos de vigência e ainda está patinando. O governo diz que agora vai botar para quebrar isso aí. Com isso, vai ter, assim, muita oportunidade de trabalho para engenheiros nessa área, implantação e operação de aterros sanitários. Eu queria saber o que a Macaferri está sentindo com relação a essa situação, se realmente agora vai, se não vai. Nós temos uma carência muito grande em todo o país com relação à disposição adequada de resíduos, né? Assim, ó, a minha atuação, ela fica, eu não atuo na parte ambiental voltada à questão de aterros, né, isso a gente tem um rapaz especializado, né, nessa área, mas é uma área que certamente a gente tem produtos aí para poder oferecer, a própria geomembrana, como você falou, a gente tem os drenos, né, que são executados nesse tipo de solução, tem descida d'água, que eventualmente a gente tem algum produto para fazer. Aí hoje eu não posso te dizer mais sobre essa área, né, porque essa área não fica a minha responsabilidade. Eu cuido mais de obras de infraestrutura, voltado aí a obras de contenção, rodovias, obras de infraestrutura mesmo, obras ambientais, que a gente chama internamente dentro da Macaferri, por mais que eu seja de soluções ambientais, não fica a minha responsabilidade, né. Mas certamente a empresa tem crescido é um produto que a gente tem visto um ganho aí de mercado, né, tanto na questão de faturamento como crescimento, igual você falou. Então, a gente sabe, né, conhece as áreas dentro da empresa e sabe que ela está crescendo. E essa é uma área que a gente vê o crescimento. Então, as geomembranas sendo utilizadas para lagoas, para aterros, mas eu vou ficar devendo as mais informações aí. Tá certo. Para quem quiser ganhar dinheiro em paralelo com a Macaferri, eu sugiro o seguinte: nós compramos uns rolos de 50 metros de largura e tivemos que fazer algumas soldas em lagoa e na própria célula de resíduo.
para conseguir a tal da maquininha para soldar a geomembrana, teve que vir de Curitiba, velho. Custou mais caro que a membrana. Não, assim, a gente é uma mão de obra especializada, realmente tem a questão da, é feito a solda, né, do material, então solda quente, não sei como, dependendo, né, do executor, mas é realmente a dificuldade, até quando eu sei que quando indicam as obras para o Paraná, eu sei que tem um rapaz de Santa Catarina, então você vê, né, no Paraná grande aí a possibilidade desses aterros, dessa execução dessas lagoas, realmente é uma possibilidade. O professor Uma última pergunta, Guilherme. Claro. 3 meses atrás, a 16.199, a NBR, foi alterada. Aqui fala sobre barreiras geossintéticas. Eu queria que você comentasse, assim, mesmo que por cima, sobre a importância das normas técnicas para a atuação do engenheiro. Hoje, assim, se a gente pega qualquer projeto, né, qualquer projeto que você vai pegar aí, de obra, a gente tem normas a serem seguidas. A gente tem especificação de materiais a serem atendidos. E atrás disso, né, obras particulares talvez não tanto, mas obras públicas, a gente tem uma fiscalização grande com relação a isso. Então, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, tem drenos, né, esses drenos longitudinais, drenos convencionais que eu falei para vocês, o DR especifica que seja colocado um geotexto de resistência à tração de 10 quilonewtons. Tem construtoras que falam, cara, mas um de 7 quilonewtons já é o suficiente. Então, assim, seguir essas normas, né, normas e especificações de projeto são importantes por causa disso, né, as normas estão aí para serem atendidas tanto na parte técnica, né, como na parte legal, com relação à fiscalização. Então, essa importância de, certamente, né, se atentar a isso e atender às especificações de projeto e normas dos produtos e das obras, né. Obrigado. Imagina. Positivo, então. Tem algumas perguntas? Vamos encerrar, né, encerrar aqui a palestra agora, né, nosso encontro, nossa live. Agradecer aí pela excelente palestra, Guilherme, pelas trocas de conhecimento oferecido aos nossos alunos, hoje aí as valiosas informações, né, prestadas para eles. Com certeza foi de grande valor, eles estão iniciando aí para eles já terem uma noção aí da aplicação e da atuação do engenheiro aí no mercado de trabalho. Então, eu deixo aqui, né, o nosso muito obrigada. Infelizmente, não tem como a gente dar uma salva de palmas, né, porque estamos aí cada um todo isolado, mas com certeza gostaria, né, de firmar essa parceria com vocês. Sem dúvidas, o que precisar da gente também, estaremos à disposição. Para a gente é uma honra aí ter essa grande empresa aí presente aqui na nossa região, nessa parceria aqui com a faculdade. Então, acredito que muitos alunos, já recebi vários feedbacks positivos aqui no grupo, eles gostaram muito. Então, meu muito obrigada aí, e pode contar com a gente. Tá, obrigado vocês também, assim, a gente gosta muito disso, eu falei, professora, professor, quem tiver aí, sinta-se à vontade, me mandar uma mensagem, depois eu quero deixar os meus contatos com a professora também, junto com o QR Code. A gente realmente gosta disso, porque vocês estão entrando aí num mercado que pede, né, que tenha, né, soluções, inovações, e nós, Macaferri, como uma empresa do porte que nós somos, a gente está aqui à disposição para auxiliar vocês. Obrigado a todos que participaram, tá? Cada um na tua casa aí, não consigo ver o rosto de todos, mas tenho certeza que numa próxima ida a Cornélio aí, eu vi uma pergunta lá, se podia fazer uma visita em obra, né? Então, quando retomar aí essa questão, baixar um pouco essa questão da pandemia, certamente eu estando em Cornélio, eu tenho contato dos engenheiros ali que estão tocando a obra da 369, que é muito próximo, então quem tiver disponibilidade e quiser, com certeza a gente pode fazer essa visita. E obrigado a todos que participaram com as perguntas também, obrigado, eu fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, uma boa noite, Deus abençoe a todos aí.
Amém. Até. Obrigado. Até mais.